Bom, você quer saber como é que você educa seus filhos num tempo tão difícil como o nosso de hoje, onde existem vários exemplos ruins, né? E eu vou te dizer, né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro, vamos ver como é que os seus filhos, nossos filhos, seu filho, como você está perguntando, tem que se comportar perante aos pais, o que a Bíblia diz sobre isso. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Efésios 6, capítulo 6, 1, fala assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa. Entendeu? Então, isso é muito importante. E diz assim também no 3, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então a Bíblia diz aqui sobre uma promessa de que se o filho for obediente ao pai e aos pais, ele vai se dar bem na vida, né? E vai viver mais tempo nessa terra. Então ele vai ser um jovem, um adulto que vai se dar bem na vida e viver mais. E aí a Bíblia fala para você como você tem que se comportar com o seu filho. Isso está lá em Efésios também no 6:4. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. O que está querendo dizer sobre isso? Que nós, pais, a gente não pode gerar ira nos nossos filhos. Nós temos que criar os filhos, cuidar dos filhos com sabedoria, mas principalmente essa sabedoria vem do Senhor. Essa sabedoria vem da palavra, né? Então a Bíblia está falando para que você encontre em Deus, encontre no Senhor a forma certa de você criar seu filho. Entendeu? Então, fala bem aqui claro, ó, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Então, você tem que procurar buscar em Deus, buscar na palavra dele como é que você vai criar seu filho. Nunca confunda autoridade com autoritarismo. Você tem que criar seu filho, ele tem que encontrar em você essa autoridade em proteção, entendeu? Em confiança, em amor, e não um autoritarismo que você vai falar, tem que ser assim, e não vai escutar o lado do seu filho. Você tem que aprender a sentar com seu filho e ouvi-lo, sabe? Não é ouvir naquele momento, você tá lendo alguma coisa, ou você tá no celular, não, senta na mesa, olha cara a cara com seu filho, escuta a voz dele, escuta as expressões, veja as expressões faciais, as expressões de mão, você consegue vivenciar o momento que seu filho está passando ali só nas expressões faciais, nas expressões, nos gestos da mão, do rosto, da voz dele. Você consegue captar no seu filho a partir da expressão vocal, da expressão do rosto dele, o que ele está passando. Você tem que ter essa sensibilidade, mas como é que você vai ter essa sensibilidade? É simples, é vivendo isso com ele diariamente. Você tem que conhecer o seu filho. Como é que você conhece seu filho? Vivendo o momento que seu filho está tendo. Como é que você vai conhecer o seu filho? É vivendo a vida do seu filho. Você não consegue viver, conhecer o seu filho se você não vive a vida dele. Se ele tiver com problema, você tem que conhecer. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se o meu filho chega aqui em casa, a expressão facial dele me mostra, me diz o que ele está passando. Eu já pergunto, aconteceu alguma coisa? Você tá com algum problema? Quando ele chega sorrindo, ele chega alegre, eu sei, já pergunto o que aconteceu. Será, né, alguma coisa? Se ele quiser compartilhar comigo. E quando você compartilha as coisas com seu filho e quando você vive a vida do seu filho, toda vez que você perguntar para ele alguma coisa, ele vai querer compartilhar com você o que ele está vivendo.
momentos de alegria ou momentos de tensão, de problemas. Se o seu filho chega do trabalho ou da escola, se ele for estudante ainda, com uma expressão de tristeza, de nervoso, você vai na hora absorver aquilo e falar: filho, o que aconteceu? Compartilha. E ele vai querer compartilhar com você. A Bíblia diz para você não provocar. Você já pensou se seu filho chega com uma cara: que você tá com essa cara? Não, filho, o que aconteceu? Você quer dividir comigo esse problema? Vamos resolver junto esse problema? Aí você vai me falar depois como você resolveu isso. Você nunca pode confundir autoritarismo com autoridade. O seu filho tem que ver em você autoridade em amor, em companheirismo, em querer ensinar ele na palavra, né? A como conviver, como lidar com as pessoas com amor também. E em situações difíceis, você tem que mostrar para ele que também ele tem que resolver os problemas em amor e principalmente em conhecimento e sabedoria em que Deus ensina a ele. E é você que tem que passar isso, né? E levando ele para a igreja, que na igreja ele também vai aprender como lidar com situações que os pastores, né? Muitas vezes o que você não consegue resolver, você levando o seu filho para conversar com os seus pastores, eles também vão te ajudar a resolver o problema dos seus filhos, né? Então vamos orar para que Deus dê essa sabedoria para você e para outras pessoas também, né? Que elas saibam e entendam que há uma grande diferença entre autoritarismo e autoridade, aonde você ensina ao seu filho tudo em amor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entro na sua presença, Senhor, para pedir, para clamar, para que o Senhor ajude aos pais, Pai, entender que ensinar os filhos em amor é a maior e melhor forma de amá-los. E em Jesus mostrar para eles o quanto o amor do Senhor é tão grande na vida deles, que em sabedoria do Senhor eles vão aprender, Pai, a resolver problemas. E que nós, Pai, que os pais ensinam os filhos a resolver problemas da melhor forma. E que na palavra, na Bíblia, existe maneiras e formas de ensinar a todos nós pais e aos filhos a aprender no Senhor a resolver problemas. E que os pais e os filhos consigam, com união, com amor, resolver tudo, Pai. E que os pais consigam ver na expressão facial dos seus filhos aonde há problemas, para que eles possam resolver com muito amor. E que os pais vejam, os filhos vejam essa autoridade nos pais, Pai. Que haja respeito, que haja companheirismo, que haja amor principalmente, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.